Olá, meus amigos, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu não tenho costume de postar vídeos aqui na internet. Porém, me senti impulsionado a falar sobre o texto que eu irei compartilhar. Eu vou usar como parâmetro o texto que localiza-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 1, versículo 40, que aborda a fatídica história de um homem que foi vítima ou que foi alvo de uma doença terrível, a saber, a lepra. Encontrando-se nessa condição adversa, ele se propôs a ir a Jesus, sabendo que Jesus passaria em um determinado lugar, ele vai em busca da restauração que ele necessitava para que Jesus pudesse sanar o seu problema. Ao deparar-se com Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra e roga a Jesus, dizendo: se queres, podes limpar-me. Ou seja, nessa frase, ele diz algo fundamental. Nesse pequeno trecho, ele fala algo fundamental, porque esse texto ele está dividido em duas coisas, esse trecho. Ele está dividido em duas coisas, em duas declarações que esse homem faz diante de Jesus. Por quê? Porque ele diz: se queres, vírgula, bem podes limpar-me. Ou seja, na primeira parte ele diz se queres, ou seja, ele reconhece que há uma soberania e há uma prevalecência no que concerne a um desejo, a uma vontade, ou seja, ele reconhece que a vontade prevalecente é a vontade de Jesus, a vontade predominante é a vontade de Jesus. Queres, se queres, podes limpar-me. Ou seja, podes limpar-me aponta para o reconhecimento de que Jesus tem poder para curar. Ou seja, ele está dizendo, parafraseando, que Jesus ele tem poder para curar, mas ele só o fará se isso estiver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios desígnios. Então, é fundamental essa postura que esse leproso tem diante de Jesus. O reconhecimento da soberania e do poderio de Jesus. Jesus, ele vai se mover de íntima compaixão por esse homem, pela forma com a qual ele se refere a Jesus, a forma como ele se comporta diante de Jesus. Então ele vai encher o coração de Jesus de compaixão. Jesus vai estender a mão sobre esse homem e a Bíblia diz que esse homem vai ser curado e a sua pele vai ser totalmente, completamente restaurada. Só que a seguir, Jesus ele vai falar o seguinte: e advertindo-o severamente, Jesus disse-lhe: ao sair daqui, não digas nada a ninguém, vai ao sacerdote, oferece pela tua purificação aquilo que determina a lei de Moisés. Ou seja, Jesus estava chamando a atenção dele de uma coisa que ele não tinha feito. Mas por que Jesus chama a atenção dele antes mesmo de ele cometer tal ato? É simples. Jesus ele chama a atenção, ele adverte esse homem antes que ele cometa, porque de antemão ele já sabia que esse homem possuía uma predisposição para cometer tal erro. Então, o meu conselho é que você se atente às reprimendas que Jesus aplica à sua vida, porque se ele está chamando a sua atenção, é porque ele sabe que você possui uma tendência, uma predisposição para cometer esse tipo de erro. Então, se atente aos sinais que Jesus libera para você não cair no erro. Segunda coisa, Jesus ele faz
ele repreende esse homem antes mesmo dele cometer. Mas o que acontece é o seguinte: cumpre salientar que no início do texto ele tem um coração adorador. Ele tem uma essência pura, de modo que ele se prostra diante de Jesus, reconhece a sua grandeza e a sua soberania. Só que depois da concessão da bênção, quando Jesus libera a cura sobre ele vai mudar completamente a sua postura. Por quê? Se Jesus fez uma exigência dizendo que ele não deveria falar nada a ninguém, é porque Jesus sabia que isso seria prejudicial. Jesus sabia que isso era prejudicial, logo, ele não queria que o homem cometesse tal ato. Então, no início, a postura dele era uma. Ele tinha um coração voluntário, um coração adorador, uma essência pura, subserviente aos propósitos de Deus. Só que depois que ele recebe a bênção, ele muda a postura dele diante de Jesus. Porque se Jesus faz uma observação, se Jesus faz uma exigência, logo isso demanda um ato de obediência e subserviência àquilo que está sendo dito por ele. Então Jesus está exigindo a obediência e que ele faça aquilo que a lei de Moisés determina. Só que o entusiasmo, a euforia gerada pelo recebimento da bênção teve a capacidade de deformar a essência de adorador que ele tinha. E a palavra que eu tenho para a sua vida nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei a que horas você assistirá esse vídeo, é que você não permita que as bênçãos de Jesus, quando te alcançarem, tenham o poder de deformar a essência de adorador que existe dentro de você, tá? Não permita que isso aconteça. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e que esse vídeo ele produza frutos em seu coração, tá bom? Fica na paz.